Olá a todos e a todas, o meu nome é Franciele, eu sou psicóloga do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre saúde mental, mais especificamente sobre saúde mental neste momento que estamos vivenciando. Quem não se lembra, não é, pessoal? Quando em março deste ano, de uma forma repentina, nós vimos a nossa vida mudar completamente, tivemos que nos adaptar a todas essas mudanças de uma forma muito rápida. Então, em um dia a gente estava indo trabalhar normalmente, levando nossos filhos na escola, na creche, fazendo as nossas compras, encontrando os nossos amigos sem nenhum protocolo especial, sem precisar de máscara, de álcool. E aí, no dia seguinte, a gente acorda então com essa recomendação: fique em casa e só saia se for estritamente necessário. E aí, pessoal, o fato é que a pandemia do coronavírus, ela trouxe uma série de repercussões na nossa vida. Mas o que a gente precisa ter consciência é que tudo isso colocou em risco não apenas a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental. E é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês. Bom, em primeiro lugar, o risco da contaminação em si, de pegar o vírus, já é o suficiente para deixar a gente em um estado maior de alerta, com uma preocupação frequente, constante, né? A gente sabe que muita gente, por exemplo, já teve que voltar para o seu trabalho. Então, eventualmente, pegar um transporte público, ter contato com outras pessoas. E mesmo naqueles casos em que esse retorno ainda não aconteceu, a realidade é que a gente passou a viver com um medo constante de ser contaminado ou de ver aquelas pessoas que nós amamos em risco, doentes, não é verdade? Junto disso tudo, nós acabamos estando expostos a um excesso de informações o dia todo. Infelizmente, essas informações que a mídia, que as redes sociais costumam trazer, não são tão positivas. Normalmente são dados assustadores, são tragédias, não é verdade? Então esse excesso de notícias ruins faz o quê? Faz com que a gente fique ainda mais apreensivo, né? Que a gente fique ainda mais tenso. Um outro ponto também que é super importante nesse contexto é a questão do distanciamento social, da quarentena, que fez com que a gente passasse a vivenciar um aumento na intensidade do convívio com aquelas pessoas que vivem conosco, que dividem com a gente o mesmo teto, não é? Sejam elas o marido, a esposa, os filhos, os pais, enfim. E o que acontece? Esse aumento de convivência, especialmente em um momento em que nós já estamos mais estressados, mais irritados, pode gerar ou mesmo intensificar uma série de conflitos e de dificuldades nas nossas relações. Porque antes, o que acontecia? Cada um dos membros da residência, da família, tinha um espaço de vida fora, não é? E então, quando essas pessoas estavam juntas, aquele momento de convivência tendia a ser mais leve. Agora, mesmo já havendo esse retorno gradual das atividades, porque a gente sabe que muitos estabelecimentos já reabriram, tudo isso que eu falei ainda está dificultado, porque nós não retomamos a realidade da nossa rotina. E somado a tudo isso, é super importante que a gente pense também na figura da mulher que passou a sofrer uma sobrecarga de trabalho. Por quê? Só para dar um exemplo. Muitas mulheres continuam trabalhando, seja dentro de casa, seja fora, mas elas não têm mais onde deixar os seus filhos. Então essa situação gera um aumento de tarefas para essa mulher, que passa a se sentir muito mais cansada, sobrecarregada e muitas vezes que não pode contar com a ajuda de outras pessoas da casa, não é verdade? E finalmente, mas não menos importante, talvez até mais relevante do que a gente veio conversando até agora, muita gente está enfrentando uma realidade terrível de perda de emprego, de renda, ou mesmo do medo, né, de perder o emprego ou de alguém da família passar por esse tipo de situação diante de toda essa crise que foi gerada. E a gente sabe o quanto isso pode ser angustiante, né? Enfim, se a gente tivesse tempo, a gente poderia falar aqui de uma série de outras mudanças que nós tivemos que enfrentar, não é verdade? Mas o mais importante é que a gente possa aqui refletir juntos quais as consequências de tantas mudanças que vêm se estendendo por um período tão longo.
porque nós já estamos enfrentando essa situação de pandemia há 5 meses. E aí eu posso dizer para você que já tem vários estudos mostrando o quê? Que uma das áreas mais afetadas em meio a esse turbilhão de coisas que eu falei é de fato a nossa saúde mental. Então o que acontece? Nesse período é de alguma maneira esperado que a gente apresente uma série de sentimentos que são comuns em uma situação como essa, de insegurança, de incerteza. Então, por exemplo, muitas pessoas vão perceber que estão se sentindo muito mais irritadas, mais nervosas, mais tristes, né? Com uma sensação às vezes de não estarem conseguindo controlar os próprios impulsos. Muitas pessoas sentem que não estão conseguindo dormir tão bem, então o sono pode estar comprometido, não é? A pessoa tem dificuldade para pegar no sono, então acorda várias vezes durante a noite. Pode haver também uma dificuldade maior para se concentrar, né? Porque a pessoa sente que os pensamentos estão muito acelerados. Então, para dar um exemplo, você está estudando, você está assistindo a sua novela, mas você não consegue prestar atenção porque os pensamentos estão borbulhando, porque os pensamentos estão longe, né? Ou seja, a gente tem uma série de sentimentos que são esperados e aí você deve estar se perguntando, ou melhor, me perguntando, não é? Como lidar com tudo isso, com todos esses sentimentos. Bom, a má notícia que eu tenho para você é que não existe uma fórmula pronta, uma receita de bolo para questões que são assim tão complexas. Mas a boa notícia é que existem sim algumas coisas que a gente pode fazer e que nos ajudam a lidar melhor com os nossos sentimentos e com as situações que estão em volta dele, tá? A primeira delas passa pela necessidade de que a gente aceite e acolha os nossos sentimentos, independente de quais forem eles, tá? Como assim, Franciele, acolher e aceitar os meus sentimentos? A gente costuma, na nossa mente, dividir esses sentimentos entre bons e ruins, mesmo sem perceber. Então, alegria, paixão, por exemplo, são sentimentos gostosos de serem sentidos, na verdade. Quem não gosta da sensação de estar alegre porque, por exemplo, conseguiu aquele emprego que queria ou passou de ano na escola? Ou então quem não gosta de estar apaixonado, principalmente se for correspondido, não é verdade? Agora, experimentar tristeza, ansiedade não é gostoso. É muito ruim, de fato, o sentimento de tristeza, de perda, por exemplo, quando a gente rompe um relacionamento, quando a gente perde alguém querido, ou enfim, tem que enfrentar todas essas situações que eu já vim comentando desde o início do vídeo. Agora, o fato é que diante desses sentimentos ruins, a primeira coisa que a gente tenta fazer, mesmo de uma forma inconsciente, é tentar se livrar deles, não é verdade? Mas os sentimentos, pessoal, eles fazem parte da nossa natureza, os bons e os ruins, e eles vão estar presentes. É impossível viver sem se sentir, por exemplo, triste em algum momento, concorda? Então os sentimentos, eles vêm e eles vão, e a gente precisa ter um mínimo de tolerância para com eles, para aceitar que eles vão estar presentes, para senti-los e para não tentar se livrar desses sentimentos negativos a todo custo. Porque quando a gente faz isso, a gente corre o risco de buscar um alívio imediato, um alívio naquele momento em que não estou suportando aquela angústia, aquela raiva, aquela tristeza. E este alívio pode, muitas vezes, não apenas não solucionar aquele problema que está gerando o sentimento ruim, mas, ao contrário, criar um problema muito maior. E aqui eu vou dar 2 exemplos que, infelizmente, têm sido muito recorrentes durante a pandemia, que é a questão do abuso do álcool e de outras substâncias e da violência doméstica, tá? Se eu não consigo lidar com a minha tristeza e com a minha angústia, pode ser que eu acabe recorrendo ao uso excessivo de bebidas alcoólicas e de outras substâncias para aliviar tudo isso. E de fato, naquele momento, é provável que esses sentimentos sejam aliviados, ou melhor, que eles sejam mascarados. Mas a questão é que eu estou criando um problema muito maior na minha vida, não é verdade? Ou então, outro exemplo, quando eu me sinto com muita raiva, não é? Porque a minha parceira, os meus filhos não fizeram aquilo que eu estava esperando. E essa raiva, muitas vezes, que pode vir também de outros problemas,
ela é tão forte que eu não consigo lidar, né? Pode ser que eu acabe tentando extravasar, aliviar esse sentimento, mesmo sem perceber, sendo agressivo com as pessoas que convivem comigo, gritando, tendo uma explosão de ira, que naquele momento pode até me esvaziar desse sentimento tão intenso, tão forte, que parece que eu não consigo controlar, não é? Mas isso não apenas não vai resolver os meus conflitos, não vai educar os meus filhos, como vai machucar as pessoas com quem eu convivo, vai me gerar um sentimento de culpa e muitas outras consequências, porque a violência doméstica, ela é considerada um crime. Então você que está aqui assistindo esse vídeo, eu te convido a procurar na sua memória, a relembrar momentos em que você se sentiu triste, com raiva, ansiedade ou coisas do tipo e a refletir o que você fez, quais foram os seus comportamentos diante desses sentimentos. Foi um comportamento só para aliviar o que você estava sentindo e na verdade gerou muito mais problemas? Ou foi um comportamento efetivo, que buscou de fato solucionar o seu problema ou aliviar a sua angústia de uma maneira saudável? E aí, gente, é importante que fique claro que não há problema em a gente procurar alívio para as nossas angústias. A questão é que tipo de alívio eu estou buscando. E aí, nesse contexto, por exemplo, algo que ajuda muito quando a gente não tá bem é falar sobre os nossos sentimentos com alguém que nos acolha. E aí pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, um professor, alguém em quem você confie. Falar sobre o que estamos sentindo ajuda muito a gente a se aliviar e até mesmo a compreender melhor o problema pelo qual estamos passando. E aí vale a gente pensar também em como é importante que a gente seja um bom ouvinte para aquelas pessoas que estão precisando ser ouvidas. E como ser um bom ouvinte? Você já pensou nisso? Não existe, pessoal, uma regra para a gente acolher uma pessoa. Mas uma dica que eu costumo dar é ouvir com muita atenção aquele que está falando, que está confiando em você. Procure não interromper a pessoa até que ela tenha terminado de falar. Procure não julgar, não é? Minimizar o sofrimento do outro, dizer que é uma bobeira, que é frescura, não ajuda em nada. E principalmente não se sinta obrigado a oferecer uma solução. Claro que é natural que a gente queira ajudar o outro a resolver o seu problema, mas às vezes a gente não sabe como fazer isso. E muitas vezes a única coisa que a gente precisa fazer é oferecer o nosso ouvido, o nosso acolhimento sincero, sem julgamentos. Além disso, existem outras formas, não danosas da gente buscar esse alívio na dor, a espiritualidade, a meditação, o contato com outras pessoas queridas, mesmo que nesse momento precise ser por telefone ou por vídeo, tudo isso ajuda muito. E finalmente, para a gente encerrando esse vídeo, eu quero deixar um aviso muito importante. Se você tem sentido com muita frequência tudo isso que a gente comentou ao longo do vídeo, busque ajuda profissional. A nossa mente, o nosso cérebro, assim como as outras partes do nosso corpo, não é? Nosso estômago, nosso coração, nosso pulmão, ela pode adoecer e precisar de tratamento. E não há nada de errado nisso. Não é frescura, não é falta de vontade, a gente está falando de saúde. Então, se você vem se sentindo angustiado, ansioso, com vontade de fazer as coisas por um longo período e se isso tem interferido na sua rotina, procure ajuda profissional ou aconselhe quem está em uma situação dessa a fazer isso. Um dos caminhos para buscar esse tipo de ajuda é ir até o posto de saúde da sua região e falar sobre o que está acontecendo com o profissional que te atender para que você seja devidamente encaminhado, né? E eu gostaria de trazer aqui também nesse contexto, gente, o contato do CVV. O que é o CVV? É o Centro de Valorização da Vida. É uma organização que é composta por voluntários que não necessariamente são profissionais de saúde, mas que são pessoas que estão preparadas para prestar o apoio emocional. O telefone do CVV é 188 e a ligação
é gratuita. Eles têm também um site que é o www.cvv.org.br, em que você pode conversar por chat ou por e-mail com os voluntários, né? E finalmente, gente, mas não menos importante, se você está passando por uma situação de violência doméstica ou conhece alguém que esteja vivenciando isso, busque ajuda e denuncie, tá? Nenhuma pessoa merece estar em uma situação assim. O número da Central de Atendimento à Mulher, ele é 180. A ligação também é gratuita e existe uma equipe de pessoas preparadas para acolherem mulheres em situação de violência. Bom, pessoal, o nosso tempo foi curto para falar de um tema tão importante, mas eu espero sinceramente ter contribuído de alguma maneira com vocês que permaneceram aqui comigo até o final do vídeo. Um grande abraço e força para todos nós neste momento.